quero então convidar vocês aí a abrirem a palavra de Deus comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Convido aí então os irmãos a abrirem a Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler com vocês aí os primeiros 11 versículos. Estamos ainda nessa série de mensagens. Estamos numa série em que nós estamos meditando sobre o Espírito Santo, né? Estamos conhecendo melhor o Espírito. O tema da série é Andai no Espírito. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre o Espírito Santo, o capacitador. A gente vai aprender um pouco aqui sobre os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons operacionais. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Acho que eu pulei o 5, né? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Agora o 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Feche os seus olhos aí comigo um pouquinho. Vamos orar. Deus bendito, te damos graças, Senhor. Te damos graça por mais essa noite, mais esse momento de meditação e reflexão da Tua Palavra. Tua Palavra é viva, Tua Palavra é eficaz, ela verdadeiramente é poderosa. E, Senhor, queremos Te apresentar aqui essa palavra que foi lida. Vamos meditar nela nessa noite. Queremos aprender mais sobre o Espírito Santo como capacitador dos crentes, como capacitador da igreja. Nos ajuda, Senhor, para que possamos entender qual é o nosso papel, qual é a vontade do Senhor, para que possamos Te servir melhor. A palavra vem a nós nessa direção, possamos aprender como Te servir melhor. E mais do que isso, Senhor, aprender não é suficiente. Que a gente possa colocar isso em prática, para assim podermos então glorificar o Teu nome. Assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Estamos então, como eu já comentei, como eu relembrei, nessa série de mensagens sobre o Espírito Santo. Já falamos aí uma sequência de assuntos, Estamos falando do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Falamos do Espírito Santo, aquele que leva a gente ao arrependimento. O Espírito Santo, o regenerador. O Espírito Santo que nos batiza. Falamos disso semana passada. E hoje, chegamos aqui então no Espírito Santo enquanto capacitador da igreja. O Espírito Santo dota a sua igreja, ele distribui dons para a sua igreja. E esses dons são ferramentas. Mas eu quero tirar com vocês um tempo aqui muito oportuno para a gente aprender um pouco
sobre essa passagem que a gente leu, 1 Coríntios 12, os primeiros 11 versículos. Vamos entender um pouco melhor sobre o uso dos dons também. Há uma espécie de mito, né, em relação a isso. E nós queremos aproveitar aqui para ter essa oportunidade e instruir a igreja. Pois bem, o texto bíblico ele começa contando para a gente a respeito do desejo do apóstolo Paulo para que a igreja não fosse ignorante. Veja aí o versículo 1, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo tem uma preocupação, que aquela igreja não seja uma igreja que desconheça. Ignorante aqui é no sentido de que não tenha conhecimento. Então saiba o que é dom do Espírito. E não só saber o que é dom do Espírito, mas também saber como usar os dons, né, que o Espírito Santo derrama sobre a igreja. Então o apóstolo Paulo tem essa preocupação de instruir aqueles irmãos, preocupação que nessa noite eu também compactuo com Paulo, né? Preocupação que eu também tenho com essa igreja, que eu gostaria que os irmãos entendessem melhor, que os irmãos colocassem melhor em prática isso, porque assim nós teremos uma igreja cada vez mais viva, mais cheia de atitude, mais dinâmica, mais empoderada no Espírito, como a gente viu semana passada. E ele então, no primeiro momento, ele fala do problema do desconhecimento, da ignorância. E nós temos ainda, no meio da cristandade, esse problema se repetindo. Muita gente que não conhece. Não conhece porque não tem preocupação de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Não conhece, às vezes, porque tem algumas igrejas que são contra as manifestações do Espírito Santo. Temos igrejas que, por medo, né, de extremos, como a gente sabe que existem mesmo em alguns lugares, alguns extremos, pessoas que acham que algumas experiências pessoais, ou que talvez algumas noções que essas pessoas têm, né, de pular, de virar cambalhota, de fazer alguma outra coisa, como se isso fosse de fato uma manifestação genuína do Espírito. E algumas pessoas, por medo de chegar a extremos como esses, elas acabam não ensinando, elas escondem, omitem, né? E com isso, gente, a gente só sai prejudicado, porque a gente não tem como resolver um problema criando outro problema. A ignorância, a falta de conhecimento sobre o uso dos dons, sobre a existência dos dons, sobre a natureza dos dons, a ignorância disso só é prejudicial para nós. Se Deus tem uma bênção dessa para a gente não usa, e a gente não entende, não sabe como usar, a gente mesmo está se prejudicando. Então, no primeiro momento, Paulo tem essa preocupação da ignorância, do desconhecimento. Nós temos, como eu falei, também algumas igrejas que acabam indo para o desconhecimento por causa do medo, o receio de cair em alguns extremos, como eu já mencionei. Temos outras igrejas que, infelizmente, às vezes não creem mesmo, né? Não é nem um desconhecimento, nem um medo, mas é uma falta de crença mesmo. Há igrejas que professam que esses dons listados por Paulo aqui em 1 Coríntios 12 só foram utilizados, só aconteceram na época do período apostólico. Quando passou a fase apostólica, deixaram de existir, mas não é verdade. Não há nenhum lugar na Bíblia que favoreça essa interpretação. Inclusive, eles costumam até dizer, né, o pessoal, os irmãos aí que entendem que esses dons acabaram, eles costumam usar aí a primeira carta de Paulo, ainda capítulo 13, para poder defender o momento em que os dons acabariam. Mas é uma interpretação equivocada. Eu vou ler para vocês 1 Coríntios 13, versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E até o versículo 8, né, melhor aqui, vai nos explicar o contexto. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, que em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aí sim, quando vier Jesus, o que é perfeito, não precisaremos mais disso, porque tudo isso será aniquilado, que em parte será aniquilado. A questão, gente, é que Jesus ainda não voltou. A gente ainda não teve a segunda vinda de Cristo. Então esse texto não está falando de aniquilar os dons espirituais. Agora, claro, quando a gente estiver com Jesus na glória, quando Ele voltar e a gente estiver com Ele na glória, não vai mais precisar de dons espirituais. Não há mais necessidade da igreja evangelizar, da igreja cumprir missão, porque agora já está tudo consumado. A gente está com Cristo na eternidade. Os julgamentos já foram feitos, né? O tribunal de Cristo, juízo final, está tudo consumado. Mas enquanto isso não acontece, continuamos no texto anterior. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, né?
E ainda continuamos usufruindo desses dons. Agora, quando Jesus voltar, aí é outra história, mas ele ainda não voltou. Então esse texto aqui não serve para essa defesa, né, que os nossos irmãos, a gente chama de cessacionistas, né, porque eles acreditam que os dons cessaram. Não faz sentido. De qualquer maneira, Paulo então não quer que os irmãos sejam ignorantes. Paulo não quer que a igreja de Cristo desconheça essa temática. Paulo não quer que essa temática seja um tabu no corpo de Cristo. Ele quer que seja claro, evidente. E uma das primeiras afirmações que Paulo faz aqui nesse contexto também é o seguinte, versículo 2. Vocês bem sabem que quando eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Né? Então ele está comentando aqui que antes da nossa conversão a Cristo, antes do nosso novo nascimento, a gente pregou sobre isso aqui há alguns dias, né? Antes da gente nascer de novo, nós éramos então guiados por falsos deuses, por ídolos cegos. Éramos guiados por ídolos mudos. Você vai lembrar comigo lá do Salmo 115, né? Os deuses deles, de prata, de ouro, de bronze, têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Então o que acontece aqui é que no passado nós éramos guiados por esses falsos deuses. Porém, agora em Cristo Jesus, uma vez que a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador, a gente viu que a gente se torna morada do Espírito. O Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. E a nossa vida agora não é mais guiada, gente, pela carne. Nossa vida agora não é mais guiada pelos ídolos mudos, cegos. Não. Nossa vida agora é guiada pelo Deus Trino. E bem na sequência, Paulo fala disso. Versículo 3 ele diz, né? Ó, quero que vocês compreendam que ninguém que fala pelo Espírito Santo pode declarar Jesus é maldito, Jesus é anátema. Alguém cheio do Espírito Santo nunca vai fazer uma declaração dessa. Alguém cheio do Espírito Santo nunca vai cometer um deslize como esse, uma blasfêmia como essa, né? De dizer que Jesus é maldito. Pelo contrário, quem é cheio do Espírito Santo, o que vai dizer? Jesus é Senhor. Vai reconhecer o senhorio de Cristo. Mas a nossa vida, ela é então guiada pelo Deus Trino, eu disse para vocês. E aqui é o contraste que Paulo faz. Preste muita atenção no versículo 4 em diante. A diversidade de dons. Mas quem que é o mesmo aí? O Espírito. Versículo 5, a diversidade de ministérios. Mas quem que é o mesmo aí agora? O Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. E a diversidade de operações. Quem que é o mesmo agora, que opera tudo em todos? É Deus. Paulo fala aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aquele que nos guia, é o mesmo que nos guia, né? O mesmo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo guia a nossa vida. Antes, andávamos sim, na carne, cegos, por ídolos mudos que não podiam nos orientar. Tem boca, mas não falam, não podiam nos orientar, não podiam nos dizer nada sobre a verdade. Mas agora não, estamos diante de um Deus Trino, vivo, todo-poderoso, que tem boca e fala. Mais do que isso, tem olhos e vê, tem nariz e cheira, tem mãos e apalpa, tem pés e anda. Deus vivo. O texto continua nos ensinando aqui, né, já que Paulo não quer que a gente seja ignorante, ele traz mais duas informações muito importantes a respeito dos dons espirituais. A primeira informação é que os dons, eles são repartidos, eles são dados pelo Espírito Santo de maneira soberana. Veja comigo aí, versículo 11. Mas um só e mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo dá os dons como Ele quer, como lhe apraz, como Ele deseja. Soberanamente. O Espírito Santo é soberano. Há um episódio aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Um homem chamado Simão trabalhava com artes mágicas, né? Ele viu ali o apóstolo Pedro orando pelos irmãos na região de Samaria. E os irmãos receberam o Espírito Santo, falaram em línguas. Quando aquele homem viu aquilo, gente, ele ficou entusiasmado. Ele falou assim: e aí, quanto é que você cobra para me ensinar a fazer isso aí? Para reproduzir esse poder, para reproduzir o que você acabou de fazer? Quanto você cobra?
Pedro dar uma palavra dura para ele. Porque essas coisas não são compradas. Não dá para você ir lá fazer um cursinho de dons espirituais e aprender como conquistar algum dom espiritual. Infelizmente, no meio do catolicismo carismático, né, na renovação carismática, e até entre alguns evangélicos, tem gente que às vezes tenta ensinar a pessoa como receber o dom de língua, gente. Dizem que você tem que ficar lá embolando a língua sozinho, né? E aí, enquanto você está embolando a língua, de repente, a pessoa começa a falar em língua. Não. Não é assim. O Espírito Santo concede qualquer dom, como lhe apraz, como ele quer. Não dá para manipular o Espírito, não dá para comprar nenhum dom do Espírito, não dá para negociar com Deus, me dá isso, eu te dou aquilo. Não dá para barganhar. Dá para orar, dá para pedir, Senhor, eu quero esse, eu quero aquele, me dê. E, inclusive, Paulo, em 1 Coríntios 14, falou para a gente buscar com zelo os dons. Busque. Você pode buscar, você pode pedir, mas saiba, quem vai dar o dom é Deus, é o Espírito Santo, Ele quem distribui soberanamente. Outra informação para que a gente não fique ignorante, né? Sobre aqui o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Nós temos aqui a informação de que esses dons eles também são dados visando um propósito, gente. Não é à toa. Não é para que você apareça na igreja dizendo, olha, tá vendo como é que eu sou mais espiritual? Tá vendo como é que eu sei mais? Tá vendo como é que eu sou mais queridinho de Deus? Não, isso não existe. Versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para que Deus distribui os dons então? Para que o Espírito Santo doa os dons? Para que haja utilidade na igreja, no corpo de Cristo. Para que a gente consiga exercer a missão de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Jesus é o missionário. Que abriu mão da sua glória, veio aqui para essa terra para buscar e salvar o que havia sido perdido. A gente pregou sobre isso aí também. Jesus, o maior missionário que já existiu na série de mensagens sobre Jesus. Comigo. Mas quando se trata dessa missão de Deus, que Ele nos convoca para colaborar, para trabalhar nessa missão, Deus vai nos dar ferramentas, né? E os dons são essas ferramentas. Ele vai dar a ferramenta que é útil. Adianta, por exemplo, imagina numa guerra aquele soldado que ele está responsável pela parte administrativa. E ele precisa fazer o levantamento estatístico, saber tudo que está acontecendo, quanto que já gastou de munição, quanto que tem de determinado equipamento. Adianta, por exemplo, ele ter uma pala com ele? Não, ele precisa de um rádio, ele precisa de outras ferramentas, de um computador, ele poder juntar essas informações e fazer as análises. Agora, adianta de repente um soldado ir para o fronte de guerra e chegar com um canivete? É uma ferramenta, mas não é a ferramenta útil para aquele momento exato. Então o Espírito Santo distribui os seus dons dentro da necessidade do corpo de Cristo, dentro daquilo que a igreja de fato precisa. Você pode até pedir, me dá o dom de cura, Senhor. Ele vai olhar aqui e falar, mas a igreja precisa? Se a igreja não precisar, ele não vai dar. Senhor, me dá o dom de língua. Não, mas ele vai olhar, mas a igreja precisa. Se a igreja não precisa, não vai dar. Os dons são distribuídos conforme a necessidade. Não são só esses 9 dons aqui, tem outros. A gente vai ver daqui a pouco também. A gente vai abrir a Bíblia para poder verificar, né, outros dons do Espírito Santo que existem aí na Escritura Sagrada. De qualquer maneira, eu quero entrar com vocês agora um pouquinho mais, ainda aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Para a gente entender agora, né, o primeiro ponto é que Paulo não queria que a gente fosse ignorante. E a gente entendeu uma coisa introdutória dos dons. Mas uma segunda coisa que eu quero entender com vocês agora é a respeito da natureza desses dons espirituais. A natureza deles. Dos versículos 4 a 6 a gente tem essa resposta. Vou reler. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Qual é a natureza dos dons espirituais? Em primeiro lugar, nós temos aqui com relação à origem. Vou reler o versículo 4. Há diversidade de dons, há diversidade de carismatas, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, a origem dos dons não é a barganha, não é o esforço humano, mas a graça divina.
A gente sabe disso por causa da palavra que aparece aqui, né? Carismata. Caris, né, no grego, que é a palavra graça. Ou seja, esses dons eles são distribuídos, gente, gratuitamente pela graça de Deus. Não adianta eu pagar uma promessa, por exemplo. Senhor, eu vou andar aqui, vou fazer uma caminhada de 20 quilômetros. Quando eu terminar, me dá o dom. Não, gente, não é isso que vai acontecer. Senhor, se o Senhor me der os dons, eu prometo aqui que eu vou fazer tal coisa. Não, também não é assim que vai acontecer. É pela graça. É uma questão de confiar. Os dons do Espírito Santo serão concedidos para a gente apenas pela graça de Deus. Esse é o primeiro ponto com relação à natureza dos dons espirituais. Os dons são concedidos pela graça. Não adianta a gente fazer nenhum esforço pessoal, não adianta a gente tentar comprar, barganhar, porque Deus distribui gratuitamente pela sua graça e ponto final. Segunda natureza dos dons espirituais, diz respeito aqui à sua atuação, né? Versículo 5 aí é que nos explica isso. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios aqui é uma palavra que vai dar origem, né, à diaconia, por exemplo. Ou seja, com relação à atuação dos dons, ela envolve serviço. Não adianta eu querer o dom para eu me aparecer, gente. Tem um monte de gente que pensa que o dom é para aparecer, pensa que é para mostrar como que a pessoa, olha como é que ela é poderosa, olha como que ela é espiritual. E não, dom é para servir. Dom é para trabalhar. Dom é para servir a Deus. Dom é para servir o corpo de Cristo. Dom é para servir os perdidos e alcançá-los para Jesus, na missão de Deus. E em terceiro lugar, com relação à natureza dos dons espirituais, nós podemos pensar com relação à sua finalidade. Versículo 6, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E aqui nós estamos falando de uma outra palavra grega também interessante, né? Quando ele fala aqui nesse sentido de operações, né? No sentido de que a ação que nós fazemos nada mais é do que resultado do poder de Deus. Isso significa dizer o quê? Que se eu tentar, pela minha força, pelo meu intelecto, pelo meu conhecimento, fazer alguma coisa, não vai ter efeito. Mas quando é pelo dom do Espírito, quando é pela capacitação do Espírito, a coisa é diferente. Quando é pelo poder de Deus nos capacitando, a coisa é diferente. Entendendo pelo menos essa parte inicial aqui, com relação aos dons espirituais, Paulo agora sim começa a falar sobre quais são esses dons. E nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 12 uma lista de 9 dons. Esses 9 dons aqui de 1 Coríntios 12 podem ser categorias. A primeira categoria é a categoria que nós chamamos de dons pedagógicos. Ou seja, são aqueles dons ligados à capacitação para ensinar, né, para educar, para construir a igreja, para edificar a igreja, né, nesse sentido de conhecimento. O primeiro dom que o apóstolo Paulo comenta aqui, versículo de número 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A palavra sabedoria aqui, gente, ela tem uma conotação de um conhecimento, é mais do que conhecer. As pessoas confundem, né? Elas dizem, fulano de tal é muito sábio, porque ele conhece muita coisa, porque já leu muita coisa, porque sabe falar de muitos assuntos, mas não, isso não é sabedoria, isso é conhecimento. Conhecer muita coisa não quer dizer que a pessoa tenha sabedoria. A sabedoria envolve em aplicar esse conhecimento na prática, nas situações difíceis. Nós temos lá no Antigo Testamento um ótimo exemplo de alguém que tinha o dom de sabedoria, que foi o rei Salomão. O rei Salomão, em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 em diante, ele recebe um caso complicadíssimo de resolver, né? Aparecem 2 prostitutas ali, e as mulheres, uma delas tinha perdido o bebê, e ela pegou o cadáver do bebezinho, colocou no lugar do outro bebezinho que estava vivo. Quando a mãe acordou no outro dia, que ela viu, falou, não, esse aqui não é o meu bebê. As duas brigaram, foram parar no rei. Era um problema de DNA, gente. Como é que o rei ia resolver isso? Não existia teste de DNA na época. Mas pela sabedoria de Deus, ele conseguiu solucionar aquele caso. Foi ouvindo, né, detalhe, fala isso, fala aquilo. Foi analisando o discurso de cada uma. De repente, mesmo no meio do discurso não estava muito fácil, ele lançou um desafio.
chamou o soldado dele e falou: aparte essa criança no meio, vamos dividir a criança, cada mulher fica com um pedaço da criança. A mãe verdadeira colocou para fora o seu instinto materno. A mãe falsa colocou para fora exatamente a sua falta de instinto materno. A mãe falsa falou: é isso aí, parte no meio, ninguém fica com a criança viva, cada um fica com a parte. Uma mãe de verdade nunca diria isso. A mãe de verdade falou o contrário: não precisa cortar a criança não. Pega aí o bebê, deixa ficar com ela. Melhor a criança viva com essa mãe falsa do que morta comigo. Aí Salomão matou a charada. Na análise do discurso das duas mulheres, ele matou a charada, resolveu o problema, gente. Isso é sabedoria. E Tiago falou que você pode pedir sabedoria todo dia, que Deus te dá. Peça, e Ele vai te dar. O outro dom que o apóstolo Paulo fala aqui na sequência, ainda ligado, né, à noção aqui pedagógica, é o dom do conhecimento. Dom da ciência. E aqui nós não estamos falando de conhecimento no mesmo sentido anterior que eu falei, né? De conhecer muita coisa, de você chegar aqui, eu já li 500 livros e tem um monte de informação na cabeça. Não, isso é um conhecimento natural, né? Não é isso. É um conhecimento sobrenatural, a capacidade de conhecer os mistérios de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala sobre esse dom, né? Quando ele fala aqui da supremacia do amor, tem um momento aqui que ele fala exatamente dessa questão, capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Então esse dom de ciência aqui é um dom de conhecimento, um dom de revelação. Se a gente vai lá, por exemplo, a 2 Reis capítulo 6, versículo 8 em diante, até o 12 pelo menos, a gente tem um momento ali que o profeta Eliseu revela o que o rei da Síria tinha falado de noite lá no seu quarto, gente. Olha que coisa. O profeta não estava perto dele, mas Deus revelou para ele o que o rei tinha conversado, qual era a trama que ele tinha imaginado lá para poder tentar fazer alguma estratégia de guerra. E aí o profeta Eliseu vai e descortina isso e fala o que estava no coração daquele homem para outra pessoa. Claro, só pela graça de Deus, né? É o que a gente chama de dom de revelação. Mas esse dom de revelação, de ciência, é para quê? Para nos ensinar, é pedagógico, sabe? Quando Deus quer mostrar alguma coisa, é para a gente aprender com aquilo, tirar lição, mudar de vida, se arrepender, consertar. É igual quando Isaías, por exemplo, chegou para um rei que era muito querido dele, o rei Ezequias. O rei que era o sonho de todo profeta. Um rei que vinha trazendo um avivamento lá em Judá, que mandou destruir a serpente de bronze que o pessoal estava adorando, que voltou com o ministério sacerdotal, que voltou a celebrar a Páscoa, voltou a fazer um monte de coisa que a Escritura mandava fazer, né? Era o sonho de todo profeta ter um rei daquele. Mas aí Deus foi lá e deu a revelação, né, da doença que ele tinha. Isaías chegou lá, mesmo sendo muito amigo do rei, e falou: olha, Deus manda dizer aí para você que essa enfermidade é para a morte. Põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem quer dizer, põe tua vida em ordem, põe tua família em ordem, põe tuas coisas em ordem, né? Porque essa doença aí é para você morrer. Você quer morrer com tudo em desordem? Na mesma hora que o profeta virou as costas e foi embora, o rei aprendeu. Ele virou para o canto, começou a chorar e orou: meu Deus, tem misericórdia de mim, já te servi por tanto tempo, fiz tanta coisa em favor do teu reino, me abençoa aqui, me ajuda e tal. E de repente depois o profeta volta e fala: Deus está acrescentando tantos dias de vida na tua história aí, fique em paz. Esse é o dom de ciência, é um dom que Deus revela coisas de nós, acerca de nós, né? Mas com um propósito de mudança, gente, propósito de seguir o caminho, propósito de trazer uma resposta para uma direção que a gente está pedindo. É um dom que às vezes tem andado em falta, né? Principalmente em igrejas que não são pentecostais. Nas igrejas pentecostais a gente vê mais, mas também é uma banalização desses dons, né? De às vezes pessoas confundindo a sua emoção, confundindo seus pensamentos com revelação. Mas Deus revela, gente. Deus traz revelações. Deus pode trazer revelações por meio de sonho, por meio de visões. A gente tem lá no Antigo Testamento José, que teve uma revelação do futuro, né? De como Deus iria usar ele com a sua família. Ele sonhou lá com o sol, a lua, 11 estrelas. Ele sonhou depois também lá como que o padeiro, como que o copeiro também iriam. Aliás, ele interpretou o sonho, né? Do padeiro e do copeiro. Eles sonharam e ele interpretou.
A gente tem lá na frente Daniel também interpretando o sonho do rei Nabucodonosor. Há experiências nesse sentido. Já tive algumas. Recentemente eu tive uma, não vou contar ainda não, mas uma das mais antigas, que me marcou muito. Eu acho que foi até a primeira vez que eu tive uma experiência dessa, não foi em sonho, foi em visão. Estava na minha casa, lá em Minas Gerais. Estava assistindo um filme com a minha esposa, terminou o filme, eu falei, eu vou ali orar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai para a igreja. Fui para a sala para orar um pouco. Quando eu estava chegando na sala, veio aquela graça de Deus, né, me impulsionando, dobra o joelho e ora. Eu dobrei o joelho, comecei a orar e tive uma visão. Era uma irmã da igreja que estava grávida na época. E eu via ela com um vestido que ela costumava usar frequentemente, né? Com a barriga, mão na barriga e embaixo dela uma poça de sangue. Aquilo me deixou assim atabalhoado, né? Eu comecei a orar. Meu Deus, tem misericórdia, cuida dela e tal, e orando e orando. E claro, entendendo, né, que Deus chamava ali para oração para dar livramento para aquela irmã. Pouco tempo depois, a gente ficou sabendo que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê. E aí ela não podia nem fazer parto normal, teve que ficar todo mês fazendo exame, né, para poder ver como é que estava o bebê. Quando foi a última ultrassom dela, o bebê desenrolou, o cordão umbilical desenrolou, né, e ela pôde ganhar, inclusive, normal, parto normal. Então, às vezes, Deus mostra coisas assim pra gente, né, seja por visão, por sonho, ou às vezes por uma sensação no espírito, né, no momento que você está conversando com alguém, de repente, pum, vem assim a revelação de Deus. Já aconteceu comigo também. Só que os irmãos pentecostais às vezes exageram e confundem. Eles acham que isso acontece toda hora. E não é, gente. Há momentos, é pela graça de Deus. Pela ação de Deus. Não é quando eu quero. Eu lembro de uma igreja lá em Minas que tinha um momento da revelação no culto, gente. Não tem como, isso não existe. Como é que eu vou determinar para Deus que ele, ó, assim, agora é a hora. A gente já cantou, tivemos um momento do louvor. Teve o momento da pregação. Agora sim, o momento da revelação. Vem cá. Faz tua parte. Não existe isso não, gente. É quando Deus quer. Nessa igreja lá tinha o momento da revelação, né? Fazia fila. Mas é um dom que existe, gente. Existe, eu já experimentei. Às vezes experimento. Então, estejam atentos, sensíveis, né, para aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. O que mais? Paulo continua agora numa outra lista de dons que são ainda dentro dos espirituais, né, dons que a gente chama de sobrenaturais. Bem na sequência ele diz então assim, versículo 9, há outro pelo mesmo Espírito, a fé. Vou ler aqui o versículo todo para a gente ir comentando dele. A fé, e há outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. São dons sobrenaturais, que a gente costuma dizer. Essa fé aqui não é a fé salvadora, por exemplo, e nem a fé como fruto do Espírito, que aparece lá em Gálatas 5:22, né? Essa fé aqui é uma fé como um dom sobrenatural de Deus. Uma fé diferente. Eu lembro que às vezes a gente fazia testes, né, de dons espirituais. A gente já fez aqui na igreja uma vez também. Mas uma vez lá em Minas a gente fez. E aí um monte de gente deu esse dom aqui, o dom da fé, né? Aí eu ficava meio desconfiado, né? Eu falava, não, gente, peraí, toma cuidado, não é bem assim não. Esse dom da fé aí, não é do jeito que vocês estão pensando, não. Vou dar um exemplo. Lá na Escritura, a gente tem em 1 Reis capítulo 18, lá do versículo 17 em diante, a respeito do profeta Elias. Elias teve um momento que ele começou a desafiar os profetas de Baal. E nessa disputa, nesse desafio, num certo momento, ele pediu lá para consertar, né, o altar. Pediu para cavar um buraco, encher de água. E aí em seguida o que ele fez? Orou ao Senhor. O desafio é o Deus que responder com fogo, é o Deus verdadeiro, né? E aí os profetas de Baal oraram muito tempo, não aconteceu nada. Elias orou. Veio fogo do céu. E o fogo do céu consumiu até mesmo a água. E onde está a fé nisso, gente? Pouco antes, enquanto os profetas de Baal estavam lá orando, fazendo os rituais deles, batendo cabeça, fazendo um monte de coisa, o profeta Elias encostou na árvore e lançou uma piada, né? Falou assim, ó, tô achando que o seu Deus está ocupado.
E o ocupado, né, significa, na verdade, ele está no banheiro, está fazendo número 2, não vai te ouvir, não. Ainda lançou uma piada, né? Tem que ter muita fé, gente. Depois, afinal de contas, é ele que vai orar, né, se não der certo. Sabe? Quando a gente vai para a situação, se a gente for com um pouco de insegurança, já pensou? Perde a fé, mas não. Elias estava convicto. Uma fé sobrenatural. Deus vai responder com fogo. E Deus respondeu. É o tipo de fé que a gente vai encontrar em Elias e Eliseu também, né? Quando lidaram com cadáveres. Pessoas que tinham morrido. Eles falaram, não, vamos lá orar. E a pessoa ressuscitou. É o tipo de fé que quando Paulo estava lá pregando, o menino estava na janela, caiu, se esborrachou lá embaixo, quebrou a pessoa, morreu. Lucas, que era médico, deve ter dado até o atestado de óbito. Não, foi lá, está morto, morreu. Paulo, morreu não, está dormindo, quer ver? Ó? O menino levantou. Isso é fé, gente. Isso é o dom da fé. O que mais? Diz aqui dos dons de curar, né? É interessante essa expressão porque ele usa no plural. Dons de curar. É como se de repente dentro da cura divina houvesse uma diversidade de dons para cura, né? Talvez por isso a gente entenda porque que algumas pessoas são usadas mais por Deus em algumas doenças específicas, outras em outras doenças mais específicas, né? Mas é um dom. Dom que Deus distribui para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. O problema é que muitas vezes esses dons também têm sido banalizados, os dons de curar. Porque tem gente vendendo cura, tem gente barganhando cura, negociando. Vem cá que eu vou orar por você, o milagre acontece aqui, mas ó, você tem que deixar uma oferta. Não, gente. Que Deus deu de graça, eu tenho que dar de graça também. Não é assim que funciona. Então tem o dom de cura, ou dons de cura, né? E a gente encontra muitas referências sobre isso em toda a Escritura. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos lá o profeta Eliseu orando por Naamã, dando a direção para ele do que ele deveria fazer, né? Naamã era um leproso, lepra, uma doença incurável. E a menina que foi levada como escrava para a casa de Naamã foi que deu o recado. Ela sabia que Eliseu, ele tinha o dom de cura. Lá em 2 Reis capítulo 5, verso 3, ela percebe a tristeza de Naamã e comenta, quem dera que ele conhecesse um profeta que tem lá em Israel, ele ia orar e o Naamã ia ser curado. Então ela sabia do dom de cura que estava sobre o profeta Eliseu e dá a dica. Quando Eliseu vai até lá, o profeta faz todo o tratamento. E é uma cura completa, porque não é uma cura só física, é uma cura interna também, uma cura da alma. Porque Naamã era um camarada arrogante, era um cara soberbo. Quando Eliseu falou para ele, você tem que ir lá no Rio Jordão se lavar 7 vezes. Ele, eu não vou no Rio Jordão, aquele rio sujo. Lá na minha terra tem rio mais limpo, olha a arrogância para fora, né? Mas quando ele é confrontado pelos seus comparsas lá, e ele decide ir lá mergulhar no rio, Deus cura ele. Aí a lepra de fora e a lepra de dentro, né, são curadas. A lepra da alma, né? Cura divina. No Novo Testamento tem um monte de exemplos. Pedro, a sombra dele se projetava, curava pessoas. Paulo teve lenços que ele ungiu de pessoas que não podiam ir até onde ele estava, né? E as pessoas foram curadas. Estevão e outros diáconos, né? Provavelmente também, Estevão a gente sabe, fizeram milagres, curaram enfermos. O que falta pra gente às vezes é ousadia, gente. Ousadia de orar. Já contei aqui uma vez. Ousadia de só orar, de crer que Deus pode fazer. Uma vez uma pessoa me procurou lá onde eu trabalhava, tô com muita dor de cabeça e tal, você tem um remédio aí? Aí eu estendi a mão para ele e falei, eu tenho esse remédio aqui só. Aí ele ficou meio com vergonha, fechou a porta, né? E eu orei com ele. Eu acabei de orar, aí ele ficou animado, né? Nossa, melhorou bastante. Saiu, deu 5 minutos, volta ele de novo. O que você fez? Você orou aqui, a dor de cabeça agora foi embora completa, não tem mais nada, né? Ficou empolgado com o que aconteceu. Eu não tenho dom de cura, mas falta ousadia, porque pelo nome de Jesus ele nos deu autoridade para orar pelos enfermos, gente. Tem pessoas que têm o dom de cura, né? Se Deus der o dom de cura, aleluia, melhor ainda. Mas se você não sente que tem o dom de cura, não entende que tem o dom de cura, se o Espírito Santo não confirma no teu espírito que você tem,
Tenha a ousadia de orar pelos enfermos. Creia que Deus pode curar. O texto continua, verso 10. Há outro operação de maravilhas, há outro profecia, há outro dom de discernir os espíritos, e há outra variedade de línguas, e há outra interpretação das línguas. Aí a gente parte agora aqui para o último dom, né, dessa categoria dos dons espirituais, que a gente mencionou aqui como sendo sobrenaturais, que é o dom de maravilhas, de operação de maravilhas. São dons de milagres extraordinários, né? Dom de pessoas, como por exemplo, em Atos 3, que a gente tem ali aquele paralítico que estava à entrada do templo, né, na porta chamada Formosa. E aquele homem, gente, era paralítico de nascença. Não se tornou paralítico no meio da vida, não, de nascença. Ele já nasceu com paralisia. Pedro e João estão indo orar, o homem está lá pedindo esmola. Aí Pedro responde, olha, ouro a gente não tem, prata a gente não tem, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta. O homem não levantou não, ele foi lá, pegou na mão do homem e falou, levanta, o homem levantou. E aí, gente, aconteceu o milagre, a operação de maravilhas. Como que é? Um homem que nunca andou na vida, que tem a perna mirradinha, a musculatura, sabe, toda fraquinha, porque nunca andou, nunca fez exercício, né, com a panturrilha e com o restante da musculatura da perna, nunca andou. Vai ler Atos 3, o homem nunca andou na vida, começou a pular, saltar, correr. Operação de maravilhas. No Antigo Testamento tem um monte de maravilhas, né? O mar se abrindo, água saindo da rocha, comida caindo do céu, codorniz vindo lá não sei de onde, no meio do deserto. Está cheio de operações de maravilhas lá no Antigo Testamento. Aí a gente começa agora aí no versículo que a gente leu, verso 10, a falar dos dons espirituais comunicativos. A gente tem aí dom de profecias. Em que sentido? É a capacitação de Deus para que você anuncie alguma coisa. Pode ser uma profecia que glorifique a Deus em algum momento. Por exemplo, você vai encontrar lá no Antigo Testamento experiências como essa. Você vai encontrar em Números 11, 25, o relato de 70 anciãos que foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. O que eles profetizavam? Eles estavam falando coisa do futuro? Não, eles estavam glorificando a Deus. Lá em Atos capítulo 2, quando o pessoal é cheio do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, eles estão falando em línguas, mas eles estão profetizando. Às vezes o falar em línguas, às vezes ele está associado a profetizar. Ali o pessoal estava profetizando em línguas. E os visitantes que estavam lá entendiam, olha, ele está glorificando a Deus no meu idioma aqui, ó. Profetizar pode ser isso. Profetizar pode ser também uma capacitação de Deus para anunciar uma coisa do futuro. E a gente também tem muita coisa assim no Antigo Testamento, né, de sobra até. Mas no Novo Testamento a gente pode separar pelo menos um exemplo interessante aqui, que é o caso de Ágabo, um profeta que aparece lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele aparece em Atos 11, 28, anunciando uma fome, uma crise, né, que aconteceria naquela região. E de fato aquilo logo em seguida aconteceu. Muita gente passou por dificuldade. E mais para frente, a gente vai ver o mesmo Ágabo em Atos 21, 10, profetizando a morte do apóstolo Paulo. Ele arrancou o cinto, começou a se amarrar assim, ele falou assim, vão fazer com o dono desse cinto. Ele arrancou o cinto de Paulo e mostrou, né, o que fariam com Paulo, como Paulo iria morrer. Ele profetizou a morte de Paulo. Esse é o dom de profecia, mas não para aqui. O texto continua dizendo também do dom de discernimento de espíritos. E é um dom comunicativo, por quê? Porque a gente, quando identifica, tem que comunicar. Quando a gente verifica, opa, peraí, não é Deus que está usando tal pessoa, não é Deus que está falando por meio dessa palavra, dessa profecia, dessa revelação, a gente tem que estar atento. Lá em 1 João capítulo 4, o apóstolo João falou para a gente exercitar esse dom. Ele falou, olha gente, fiquem atentos, todo pregador que aparecer aí, que pregar que Jesus Cristo não veio em carne, coloque à prova. Se ele disser isso, não é profeta de Deus, não é pregador de Deus. Ele na verdade está pregando pelo anticristo.
Está sendo usado pelo diabo. Entendendo? E a gente vai encontrar isso no Antigo Testamento e no Novo. Lá no Antigo Testamento a gente tem um exemplo muito interessante de um certo profeta chamado Micaías. Está em 1 Reis capítulo 22, do versículo 19 em diante. E lá o profeta Micaías, ele recebe a visita do rei Acabe e do rei Josafá. Ele entrega uma palavra profética para o rei Acabe fica, tá vendo aí, ó? Eu te disse, esse homem nunca profetiza o bem de mim e tal. E aí em seguida ele conta como que aconteceu. Como é que um demônio saiu lá das profundezas e usou os falsos profetas. E como que ele falou por meio da boca dos falsos profetas. Um dos falsos profetas ficou tão irado que ele largou uma bofetada no profeta Micaías, né, por ele ter acusado isso. Mas porque era um discernimento de espírito. Não era o Espírito Santo que estava usando aquele profeta. Lá no Novo Testamento a gente tem um caso emblemático, né, de Paulo chegando em Filipos, pregando naquela cidade, e atrás dele vinha uma moça, o tempo todo, né, dizendo: esses aí são homens de Deus. Esses aí são homens de Deus. Estava até incomodando. Esse é um detalhe, né? Deus não é Deus de confusão. Começa a ver incômodo, começa a ver coisa para atrapalhar, fiquem atentos, né? É um sinal. E naquele caso ela incomodando a pregação, atrapalhando o que vinha acontecendo. Paulo então, em Atos 16, do versículo 16 em diante, reconhecendo que era um espírito de adivinhação, repreendeu aquele espírito, expulsou o demônio daquela moça. Depois isso gerou uma controvérsia, que ele foi até preso, né? Mas pelo discernimento de espírito, ele entendeu o que estava acontecendo. O que mais nós encontramos aqui no texto de 1 Coríntios 12? Encontramos ainda também a variedade de línguas. É interessante essa expressão, né? Variedade de línguas. Por quê? Porque a gente percebeu aqui que em Atos 2, as línguas que aqueles homens falavam eram línguas desconhecidas por quem estava falando, mas era uma língua humana conhecida. Então quem era estrangeiro que estava passando por ali conseguia entender, ó, esse aqui está falando no meu idioma, o outro lá, aquele lá está falando no meu idioma. Eles entendiam. Então era um fenômeno que a gente chama de xenolalia. São línguas estrangeiras, línguas humanas que a gente conhece. Mas existem línguas desconhecidas mesmo, né, que não tem como a gente descrever exatamente o que é. Paulo até fala que quem ora em línguas fala em mistérios, diretamente a Deus. Então há nesse caso também uma outra variedade de línguas, né? De uma língua ininteligível, uma língua que a gente não consegue ter inteligência suficiente para entender o que é. É proibido falar nessa língua no culto? Não. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai explicar sobre o uso do dom de línguas, gente. E aí, antes de eu explicar sobre isso, deixa eu falar sobre o próximo dom, né, que é o último, inclusive, aqui dessa lista, que é o de interpretação de línguas. Aí a gente consegue entender essa dinâmica. O que é ser esse dom de interpretação? Alguém vai falar numa língua que não entende, e outra pessoa que tem o dom da interpretação vai dizer qual é a mensagem que foi entregue. 1 Coríntios 14, Paulo explica sobre o uso do dom de línguas na igreja, na reunião de adoração. É proibido usar? Não, não é proibido usar o dom de línguas. Mas há situações que é melhor não usar. Por exemplo, se eu estou aqui e de repente começo a falar em línguas para a igreja, e é uma mensagem para a igreja, né? E não tem intérprete, adiantou? Você vai entender alguma coisa? Você vai voltar para casa do mesmo jeito, com a pulga atrás da orelha. O que será que Deus quis dizer? O que será que foi dito? Né? Você vai ficar tentando entender, mas não vai saber. Nesse caso, tem que ter intérprete, gente. E não pode ser bagunçado. Fala um, interpreta. Fala outro, se tiver outro para entregar também, interpreta. Fala um terceiro, interpreta. Já pensou? Todo mundo falando junto ao mesmo tempo? Como é que o intérprete vai interpretar? Nem vai conseguir. Então tem que ter ordem, tem que ter decência. Mas quando a gente estiver falando do dom de línguas, nesse sentido, de entregar uma palavra, talvez profética, né? Lembra que eu disse que às vezes o dom de língua está associado à profecia. Se alguém vem com o dom de línguas para entregar uma palavra, tem que ter intérprete. Não havendo, não fala. Agora, existe a possibilidade de eu orar em línguas para minha própria edificação. Paulo fala disso também em 1 Coríntios 14. E nesse caso não tem problema.
E ora em línguas, ora a Deus, fala a Deus em mistérios, né? Nesse caso não tem problema. Quem tem o dom de línguas, né? Quem não tem o dom de línguas não vai falar em línguas, mas quem tem, não é na hora que quer também. Não é assim, me deu vontade agora de falar em língua, eu vou falar em língua, vou mudar aqui e começar a falar em língua. Não, não é. É naquele momento que a gente está ali na graça de Deus, na graça do Espírito, orando, conversando com o Senhor, sendo tocado por Deus, adorando. E aí de repente a graça do Espírito Santo nos invade. E a alegria é tão grande que você às vezes expressa alguma coisa numa língua que você mesmo não sabe, que você mesmo não entende. Relato isso biblicamente e relato isso pela minha experiência pessoal. O dom de línguas pode, nesse caso, ser utilizado. Ou se a gente está aqui na igreja, adoração coletiva, adoração pública, né? E aí tem um aqui num canto que começa a orar em língua. É a oração dele. É ele Deus, ele não está entregando mensagem para ninguém. É ele Deus, ele pode orar em língua? Pode. Aí lá no fundo a outra irmã ora em línguas. Ela pode? Pode também, não tem problema. Está cada um fazendo a sua oração em línguas a Deus, não tem problema. Nesse caso, não tem problema algum. Se a igreja inteira resolver orar em línguas aí pela graça do Espírito Santo, né? Vamos dizer assim, nos levar a essa experiência, pode sem problema nenhum. Se a gente não está entregando uma mensagem para alguém, tranquilo. Agora, se eu tenho uma mensagem para entregar, aí eu fico na minha. Às vezes eu estou aqui no momento de adoração, louvor acontecendo, e a gente entronizando o Senhor, né? Colocando a nossa mente em Deus, mentalizando o Deus Trino. E tem hora que dá aquela vontade, né? Aí o que a gente procura fazer? Tira o microfone, né? Tira o microfone. É a minha oração para Deus. Você não precisa saber como é que é. Quem sabe o que eu estou falando é o Espírito Santo. De alguma maneira ele comunica a graça dele com a pessoa nesse momento. E assim a gente quebra um tabu sobre o uso dos dons do Espírito Santo, inclusive no culto. Outro detalhe importante, Paulo explica aqui também, é a questão de que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Isso em relação à profecia, né? Então, por exemplo, se Deus me der uma palavra profética, vamos imaginar aqui que de repente Deus me deu uma palavra para eu falar, nosso irmão Valdomiro. Deus me deu aqui, eu entendi a mensagem. Eu não preciso aqui pegar o microfone na frente de todo mundo. Valdomiro, Deus manda te dizer tal. Não preciso, gente. Às vezes eu vou expor o Valdomiro, desnecessário. Eu espero acabar o culto aqui. Valdomiro, peraí que eu tenho que falar contigo, um minutinho e tal. Aí eu, tranquilo ali, converso com ele, explico, olha, eu estava orando ali, Deus me deu esse entendimento aqui e tal, para a sua vida. E pronto, acabou o recado dado. Ele vai fazer com o recado, é ele, Deus, né? Não cabe mais a mim. Então, é outra banalização que a gente vê. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas querem aparecer, gente. Querem aparecer. Fiz parte de igreja pentecostal, né? Falo com amor, com carinho, que eu amo. Eu prego às vezes em igrejas pentecostais, eu amo. Mas é um exagero. Só quer aparecer. Ela pega o microfone na frente de todo mundo, é isso que te digo, não sei o que, tá, entrega lá uma mensagem para parecer que ele é mais espiritual que os outros. Às vezes o pregador, né, numa mesma mensagem, ele 500 vezes aqui ele interrompe a mensagem para ficar falando em línguas. Não precisa. O foco aqui é edificar a igreja. Dom de língua, os dons em geral aqui são para quê que a gente viu? Para servir, para trabalhar, para um propósito. Agora, se eu estou aqui pregando e começo a falar em língua, quem que está sendo abençoado? Quem que está sendo edificado? Eu. Mas entendido isso, a gente quebra tabus. E na hora que você estiver aqui adorando a Deus, e a graça de Deus tocar em você, você quiser orar em língua, ora em língua, fica à vontade. Se você quiser dar um grito de glória a Deus, dê um grito de glória a Deus. Extravasa na presença de Deus. Não fica retendo aí, tímido, com medo. A coisa mais gostosa que tem é a gente dar liberdade para o Espírito Santo, gente. Eu vou dizer para vocês, eu sonho com o momento que quando essa igreja vai romper com isso. Quando ela vai perder esse medo, quando ela vai perder essa preocupação com a hora, né? E dar vazão para o Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo. Para ele tomar a nossa vida e nos dirigir pela vontade dele, amém? Vou encerrar aqui sem explicar muitas coisas, o meu foco era realmente 1 Coríntios 12, mas vou para os finalmente aqui só mencionando Efésios 4:11. Se você puder abrir aí comigo rapidinho, nós temos ali uma outra passagem da Bíblia que fala também de alguns
dons do Espírito Santo, Efésios 4:11. A gente falou agora em 1 Coríntios 12 sobre os dons espirituais, e agora a gente tem aqui em Efésios 4:11 os dons ministeriais. Verso 11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui a gente está falando de ministério, de vocação, de chamada. Deus está te chamando para alguma coisa, gente? Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo, ele habita em todos vocês, amém? Se ele habita na tua vida, ele tem dom para a tua vida, tá entendendo? Se ele tem dom para a tua vida, é para você usar esses dons, não é para deixar ele escondido, não é para você enterrar, é para usar. E se Deus está te vocacionando, te chamando para a obra, não tenha medo, se entregue. E aqui a gente tem chamadas, vocações, gente. Ele mesmo deu uns para apóstolos. O que é apóstolo aqui? Apóstolo aqui é um missionário, uma missionária. O texto bíblico aqui não usa artigo definido aqui para dizer se é homem ou mulher. Ele deu uns, é indefinido, uns para apóstolos, profetas, pode ser homem ou mulher. Deus pode levantar homem ou mulher para fazer missões, para plantar a igreja, para levar a palavra de Deus em lugares não alcançados. E missões não é só transcultural, missão é urbana também. Missão é a gente também chegar em outros bairros, em outras ruas, em outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Isso é missões. Se Deus está te chamando, atenda, deixa queimar esse chamado no teu coração e dê ouvidos, atenda, deixa Ele te usar. O que você não pode fazer é enterrar o dom. Isso você não pode fazer. Diz aqui ainda que além de missionário, além de apóstolo, também para profetas. Quem são profetas? São pregadores. São pessoas que têm a habilidade de vir aqui expor o texto, pregar. Não necessariamente essa pessoa vai ser um pastor, uma pastora, mas tem uma facilidade para expor o texto bíblico, para pregar a palavra de Deus, para exortar a igreja, para mostrar o corpo de Cristo, a vontade do Senhor por meio da Escritura. Aqui profeta é diferente de quem tem o dom de profecia. Aqui profeta é quem prega a palavra. Se Deus te chamou para pregar, vai estudar a Bíblia, vai estudar a palavra, vai se aperfeiçoar no entendimento, vai estudar a homilética, a arte de pregar, para saber como se comportar aqui, para saber como que você consegue articular, montar um bom sermão, estruturar ele, para a igreja também receber bem a mensagem. O texto continua dizendo: profetas evangelistas são pessoas com uma vocação para levar o evangelho. Todo mundo é chamado a evangelizar, mas tem algumas pessoas que têm um carisma diferente, têm um dom diferente, uma facilidade para entrar em qualquer ambiente, para falar com qualquer pessoa, para atrair qualquer pessoa. Tem gente que tem uma coisa de Deus mesmo, que leva ela com essa facilidade. Se Deus te chamou, não enterra isso não. Aliás, nós precisamos muito de evangelista aqui nessa igreja, para nos ajudar a trazer mais gente para esse lugar. Amém? O próximo, pastor. Gente que vai cuidar de rebanho, gente que vai cuidar de gente que tem amor por alma, gente que está aqui para quê? Para ajudar a aconselhar, para ajudar a dar uma direção, para ajudar a cuidar das feridas, para ajudar a tirar do sofrimento, para ajudar a dar a direção da palavra de Deus, para pastorear o rebanho. E por último aqui, Paulo fala também dos mestres, daquelas pessoas que vão se aprofundar pela graça do Espírito Santo no entendimento doutrinário da Escritura, na palavra de Deus, de maneira a ensinar a palavra do Senhor. Se Deus te chamou, atenda. Esse aqui, eu sei que é o meu dom, mais evidente. Junto dele tem outros. Deus às vezes dá mais de um dom. Não quer dizer que você tem apenas um, mas no mínimo você tem um. No mínimo. Se tiver mais de um, não enterre. Use todos eles. Outro texto bíblico que também fala de dons do Espírito Santo, Romanos, capítulo 12. Vá comigo aí rapidinho, Romanos, capítulo 12. Em Romanos capítulo 12, versículo 6, a gente tem uma nova lista, diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar-se. Ministério aqui é serviço, é o dom do serviço, é o dom do trabalho. Profecia a gente já viu. Ministério, serviço aqui envolve trabalho mais braçal,
Geralmente são aquelas pessoas que têm um olhar mais detalhista para as coisas, né? Que quer trabalhar em coisas mais manuais, às vezes mais braçais. Continua o texto, né? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então os nossos professores e professoras aí de classinha, de escola dominical, né? São as pessoas que precisam ter esse dom. O que exorta, e exortar aqui, gente, ó, use esse dom em exortar. Exortar aqui não é só chamar a atenção. Exortar aqui é, na verdade, motivar. É você conseguir dar uma palavra de ânimo. A pessoa está desanimada, desapontada, você vai lá, ao invés de botar ela mais para baixo, você vai ajudar essa pessoa a reerguer, a levantar, a seguir a sua caminhada com Cristo. O texto continua. O que reparte, faça isso com liberalidade. Aqui é o dom da generosidade. Tem pessoas que têm uma facilidade maior para doar, para abençoar a igreja de Cristo com doações, com ofertas, mais do que o dízimo, né? Ela é contribuinte assim, de maneira generosa, liberal. Ela, se puder, ela dá tudo que ela tem, dá o máximo que ela pode. O texto continua. O que preside, faça com cuidado. Presidir aqui é liderar. Tem gente que tem o dom da liderança. Tem gente que tem aquela facilidade, né? De reunir grupos, de conduzir grupos, de mostrar a visão, de direcionar. Por último, que exercita misericórdia, que faça isso com alegria. São aqueles irmãos que têm uma compaixão maior, são misericordiosos, vão estar envolvidos mais com trabalhos às vezes sociais, com trabalhos de aconselhamento, querendo ver as pessoas se reerguerem, né? E por último, gente, 1 Coríntios de novo, capítulo 7, versículo 7 também. Temos aí a última lista de dons. De dom, aqui é um dom só. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Diz assim: porque gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo. Aqui ele está falando no sentido de não se casar, tá? Gostaria que todos os homens fossem como eu, não se casasse. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, o outro de outra. O celibato também é um dom. Não é qualquer um que pode viver de maneira celibatária, né? A Igreja Católica, ela força a barra. Ela obriga os seus sacerdotes, seus ministros a viverem em celibato, gente. É antinatural. Paulo fala no contexto, volta um pouquinho que você vai ver ele falando, ó, se você não tiver esse dom aqui, meu amigo, minha amiga, é melhor se casar do que se abrasar. Agora, quem tem o dom, casa não, fica no celibato. Já que não vai sentir falta, né, de um relacionamento conjugal, fica no celibato. Por quê? Porque o tempo do solteiro é maior. É maior para ser dedicado, inclusive, à obra de Deus do que o casado. O casado tem que dividir suas responsabilidades, as tarefas aqui da igreja e outras coisas mais, com a família. Em primeiro lugar, inclusive, vem a família, né? A gente tem que estar preocupado lá com a casa, com os filhos, com as contas. Aí a gente vem para a igreja, atua, ajuda. Mas, em primeiro lugar, acima de tudo isso ainda, o reino de Deus, né? Em primeiro lugar, Deus, o reino de Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, vem aqui a igreja. Né? Então a gente tem que entender como que funciona essa dinâmica. O solteiro está tranquilo, não tem que se preocupar se ele vai ter um salário alto, se ele vai ter um salário baixo. Gente, ele pode empregar toda a sua vida no reino de Deus com mais facilidade. Ele tem muito mais tempo. E até a exigência financeira que ele vai precisar para conseguir se manter é menor do que a vida de alguém casado. Tem que se preocupar consigo, com a esposa, com os filhos, ou quando é o caso a esposa, preocupar com o marido, com os filhos, né? Ajudar em casa e assim por diante. Eu só termino essa mensagem com o seguinte para vocês. Deus deu dons. Pelo menos um dom você tem. Ele deu dons. Para quê? Para você trabalhar, para você atuar. Não para você ficar só sentado no banco de braço cruzado, mas para trabalhar na obra de Deus. E trabalhar na obra de Deus, gente, não é esperar o pastor te delegar alguma coisa. Não. Não é assim. Eu tenho o dom de mestre, por exemplo. Se eu fosse ficar esperando a igreja me enviar para dar aula, para ensinar,
talvez eu estivesse mais frustrado, né? A gente tentou voltar com a escola dominical recentemente, não deu muito certo. Se eu fosse esperar o seminário, né, me chamar, ó, vem fazer isso, aquilo e tal, eu me frustraria. Mas estou aí trabalhando na vocação que Deus me deu, criando alternativas, chegando em lugares que eu nem imaginava, publicando, escrevendo, edificando gente que eu nem imagino em vários lugares aí do Brasil e do mundo. E não falo isso com exagero não, de fato do mundo. Às vezes eu tenho contato com gente que fala português em outros lugares aí, o pessoal dá testemunho. Tenho tido a oportunidade de escrever alguns textos em inglês recentemente, né? Está chegando em outros lugares. Não precisa esperar o pastor ou um líder falar assim, ó, vem cá que eu quero te usar assim. Não. Se você tem o dom, se você tem o entendimento do dom que Deus te deu, você tem que colocar para trabalhar, tem que colocar em funcionamento. Tem que colocar em operação. Faz igual Paulo explicou aqui aos romanos. Se ele te chamou para ensinar, ensine. Te chamou para liderar, lidere. Faça tudo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Baixe tua cabeça aí comigo, vamos orar aqui encerrando. Senhor,